Deus. Quantos estão sentindo a presença de Jesus? Quantos estão sentindo a presença de Jesus? Glória ao Senhor Jesus. Quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz, Senhor Jesus, que vive, que reina e em breve voltará. Grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. Nós estamos aqui para glorificar, para exaltar o nome de Jesus. Confesso que sentada ali com minha amiga, nós olhamos uma para a outra, além de sentir Jesus aqui, nós nos questionamos: aqui tem pregador de sobra, aqui tem levitas. Eu sei que o Senhor tem usado essa juventude de uma forma tremenda e maravilhosa, mas o Senhor faz do jeito que Ele quer, da forma que lhe apraz. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 15, o Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, escrito por Lucas, no capítulo 15. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero louvar pela vida do irmão Anderson, da sua esposa. Que Jesus venha continuar abençoando esses líderes que têm lutado, têm feito todo o esforço para que todos continuem cheios do Espírito Santo. Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem encontrou e pode dizer amém? Amém. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe, ou que seja meu por direito. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Sobreveio sobre aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de que ele cuidasse dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Somente até aqui. Se sente glorificando a Deus? Louvado seja o nome de Jesus. Eu sinto a presença de Deus de uma forma tremenda e apalpável, tangível neste lugar. Porque eu sei que quando o Senhor quer operar grandes maravilhas no meio do seu povo, como assim Ele quer operar nesta noite, o inimigo ele se levanta de tamanhas maneiras e formas para que não aconteça o que o Senhor quer fazer. Mas por já estarmos aqui, não confunda liberdade com falta de reverência. Não é isso. Liberdade é poder dizer glória a Deus e entender os seus mistérios. Liberdade é dizer glória a Deus e saber que foi perdoado dos pecados. Liberdade é falar em línguas estranhas e saber que Deus está todo mundo. Tem crente confundido. Liberdade não é falta de reverência. Liberdade é adorá-lo com ousadia e dizer: Deus me trouxe pra cá para que eu adore, para que eu exalte, para que eu glorifique. É por isso Isaías capítulo 6 vai dizer: os anjos e serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Quer saber por quê? Eu tenho reverência
é tratada por Jesus como 3 parábolas, a qual desenvolvem o mesmo sentido. Jesus ele vai falar sobre um pastor que ao perder uma de suas ovelhas, ele deixa 99 para buscar. Já no versículo 8 em seguida, ele fala sobre uma mulher que possuindo 3 dracmas perdeu uma e começa a procurar, e quando encontra ela se alegra juntamente com todos os seus amigos e vizinhos. Agora do versículo 11 ao 32, a palavra continua dizendo o mesmo sentido sobre um pai que tendo 2 filhos, um de seus filhos e o mais novo, e enquanto li essa palavra, Deus colocou no meu coração, eles sabiam que tinha um pai, sabiam da identidade como filho, mas por serem jovens, exatamente jovens, ele tinha curiosidade, ele sabia que o pai tinha tudo que o mundo não tinha, mas ainda assim ele tinha curiosidade, ele por ser muito jovem, queria conhecer o que o mundo oferece, mas aí ele pede tudo para o seu pai, ele pede para o seu pai, pai, dá-me o que é por direito. Só que assim, o seu pai é muito entristecido, meus irmãos, ele mesmo assim ele reparte e te dá o que é por direito. Eu sei que por sermos novos, o nosso coração é carregado por anseios e ansiedade de conhecer. Você quer conhecer os mais velhos e os anciões aqui nesta noite, sabe como é? E se tem algo que o ancião te daria um conselho, ele diria: se eu pudesse ter aceitado Jesus antes, eu teria aceitado. Se eu pudesse estar pregando antes, eu estaria pregando. Se eu pudesse estar sendo usado, eu estaria sendo usado. Então a tua curiosidade tem que ser por Deus. A tua curiosidade tem que ser pelos mistérios de Deus. É por isso que em João, no capítulo 8, quando aquela mulher apanhada em adultério, quando Jesus diz para aqueles fariseus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, a palavra é clara, os mais velhos saíram, porque os mais velhos já estavam errando há muito tempo e sabiam que era pecar, sabiam que era ter o coração longe de Deus, e eles afastaram-se porque eles haviam pecado. Mas mesmo assim, Jesus não se mostra o seu pecado, mas deseja perdoar. Quem está acreditando, diga glória a Deus. Eu gosto de fazer isso aonde eu vou, porque eu gosto de ver se a igreja é animada mesmo, para ver se a igreja é cheia do Espírito Santo mesmo. Porque se tem uma coisa que crente gosta, é reagir o outro com adoração. Tu escuta o outro dizendo glória a Deus e diz aleluia. Tu escuta o outro dizendo aleluia e já começa a dizer glória a Deus. Eu quero ver se você entendeu. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Só que o pai, mesmo entristecido, ele entregou o que lhe era por direito. E sabe o que você tem por direito? As suas decisões. Deus não vai decidir por você. Você que vai decidir o que faz com o que ele te deu. Você que decide o que você fará com aquilo que ele coloca nas suas mãos. Ele deu a herança, deu. Ele deu os bens, deu. Ele deu o dinheiro, ele deu. Mas aí, aquele jovem teria consciência: o que eu faço agora com o que o pai me deu? É precisamente
A mulher que perdeu uma dracma, ela estava desesperada. Ela estava não é só pelo valor da dracma. Ela tinha 10, perdeu uma, ela ainda tinha 9, mas ela perdeu uma e se encontrou em desespero. Sabe por quê? Porque é de costume, dos usos e costumes da lei judaica, que todo noivo, quando estivesse noivo de uma mulher, de uma moça, ele lhe daria presentes como o valor de uma dracma. Então aquela mulher se encontra desesperada. Eu perdi o que o noivo me deu. Eu perdi o que o noivo me deu. Eu não guardei o que o meu noivo me deu. Eu não valorizei o que o noivo me deu. Quer saber por que tu não valoriza tanto a presença de Jesus? Porque tu esqueceu que foi Ele que te deu. Porque nós esquecemos quem nos presenteou. Nós não valorizamos o que recebemos. Com certeza, já teve algo que você disse: isso eu não dou, isso eu não empresto, porque fulano me deu. Então, com certeza, você já olhou para algo e disse: por mais que seja pequeno, foi tal pessoa que me deu e eu valorizo. Mas a questão é, nós não valorizamos o que Jesus nos dá, porque esquecemos que veio da mão dele. Tem gente perdendo a salvação porque esqueceu que foi Jesus que deu. Tem gente só usando os dons, esquecendo que a autoridade foi Deus quem deu. Tem gente achando muita coisa, mas está esquecendo quem foi. Vocês podem se lembrar, em Números, no capítulo 11, é quando o povo reclamava de não ter carne, de não ter alimento. Então Deus faz com que maná desça do céu. Irmãos, isso nunca foi visto antes, mas eles não valorizaram porque esqueceram que receberam da mão de Deus. O que é mais importante é que tudo que temos foi Deus que deu. O trabalho não é tão bom, mas foi Deus quem te deu. A bicicleta é simples, mas foi Deus que te deu. A conta também, mas foi Deus que te deu. Foi Deus, foi Deus. E agora, é decisão desse jovem. O que é que eu faço com o que o pai me deu? O versículo 13 vai dizer que o mais novo, vocês sabem, vocês entendem que ele está falando exatamente de um jovem que queria tomar decisões próprias, um jovem que queria fazer tudo por sua vontade, um jovem que agia sem antes ter uma palavra. E tudo que é gerado sem palavra acaba porque é emocionalismo. Tudo que é gerado sem palavra acaba porque não tem base, não tem alicerce. É por isso que muitos agem de forma vã e é inércio, é ignorante porque age somente pelo momento, porque não tem palavra. E se você esperava somente rodopio e profecia, está muito enganado. Aqui tem 66 que são preciosas para te direcionar, preciosas para te dar tudo que você precisa. Você pode lembrar de Lucas no capítulo 5. Pedro tinha pescado a noite toda, mas não tinha apanhado nada. Pedro não tinha apanhado nada. Por mais que ele já soubesse pescar, por mais que fosse o seu trabalho e ele fosse profissional nisso, ele não tinha uma palavra. Mas agora o Senhor dá 2 princípios a ele. O Senhor fala: Pedro, primeiro que o Senhor já escolhe o barco dele, e isso eu já acho mais interessante.
Senhor vai olhar para ele e vai dizer: Pedro, lança no lugar mais fundo. Pedro, tu ainda está pensando no raso, Pedro. Pedro, vai para o lugar mais fundo e lá tu vai ter resultado. No raso ninguém conquista, no raso ninguém prospera, no raso ninguém ganha alma, no raso ninguém não posso sequer, mas quem lança ele no lugar mais fundo, sabe o que passa a noite em oração? Quem lança no lugar mais fundo, sabe o que tem intimidade com Deus? Quem lança no lugar mais fundo, sabe que é amado e servo dele. Só não está dando certo porque você está no lugar raso. Só não deu certo até agora porque você está no lugar raso. Vai para um lugar profundo. Vai para um lugar escondido. Entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com o teu pai em segredo e publicamente ele vai honrar. Tem gente querendo ter resultado sem orar. Tem gente
ele começou a passar necessidade. E por passar necessidade, ele começou a lembrar que até quem trabalhava com seu pai era cuidado. Ele começou a lembrar que até quem trabalhava com seu pai não faltava pão na mesa. E isso fez com que na hora que ele estivesse a desejar, a Bíblia não fala que ele chegou a comer, a Bíblia diz que ele começou a desejar. E os desejos, meus queridos irmãos, ele age dessa forma. Satanás não te obriga a comer, ele só te influencia. Você sabe que vai te prejudicar, mas ainda possui desejo. Você sabe que vai condenar tua alma ao inferno, mas ainda quer permanecer nesse negócio. Tu sabe que vai ter consequência, mas esse desejo é momentâneo. E o que eu prego hoje não é um Deus de momento ou de passagem, é um Deus eterno. Só que ele tomou uma decisão, a mesma decisão de desperdiçar. Na hora que ele deseja comer as bolotas em que os porcos comiam, ele olha bem, deseja e ele começa a pensar. Ele diz: os trabalhadores de meu pai têm fartura e eu estou passando fome. Eu estou morrendo de fome. Eles têm tudo, mas eu ainda estou morrendo de fome. Só que tem algo interessante nesta palavra. Mas já nós vamos entender sobre isso. A necessidade daquele jovem fez com que ele tomasse uma decisão. E uma vez eu ouvi uma frase sobre essa ministração que arde meu coração agora. As suas necessidades vão influenciar as suas decisões. A sua necessidade hoje vai influenciar se você vai querer ser mais íntimo de Deus ou não. A tua necessidade vai te influenciar se você quer ser cheio de Deus ou não. A tua necessidade hoje vai te influenciar se você quer voltar para Jesus ou não. Se você quer reconciliar-se com Deus ou não. Guarde isso. As minhas necessidades influenciam as minhas decisões. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E então ele pensa: eu vou me arrumar e vou ter com meu pai. E isso é o que muitos que estão afastados, e até você já pensou nisso, o Espírito Santo fala no meu coração. Você tem pensado: antes de voltar para a igreja, eu tenho que me consertar. Mas esqueceu-se do que a palavra diz em Mateus 11:28. Vinde a mim. Vinde a mim. Pode vir como você está, que eu te dou certeza que do jeito que está tu não fica. Só que tem gente pensando que nesse jovem eu preciso me arrumar para ir. Não, vem todo quebrado mesmo, que aí tu já volta arrependido, porque o pai te avisou que
mais velho, o mais novo, o mais novo era mais curioso, queria saber como era o mundo afora. Só que aquele jovem, mesmo estando dentro da casa do pai, ele tinha suas ansiedades, ele tinha seus desejos, mas a questão é, ele estava perdido